Hoje é uma aula muito legal. Mais uma das muito legais. Eu gosto muito, espero que vocês compartilhem do interesse pelo que nós vamos fazer hoje. Nós vamos começar a estudar o núcleo do átomo. Então, alguns conceitos básicos de física nuclear. Então, vejam bem, vamos na sequência do que a gente estava fazendo. Primeiro, nós estudamos o átomo de hidrogênio, que é o nosso átomo mais simples, né? Um elétron, beleza. Estudamos o átomo de hidrogênio usando a mecânica quântica. Depois, nós complicamos um pouco, nós fomos para os átomos com mais de um elétron, também tentando usar conceitos da mecânica quântica. E agora nós vamos estudar o núcleo atômico, né? E vocês vão ficar surpreendidos que nós vamos também usar alguns conceitos de mecânica quântica, conceitos de relatividade, conceitos de... Quer dizer, em geral, a física nuclear usa eletromagnetismo, relatividade, mecânica quântica, física estatística, um monte de conceitos que você usa para descrever o núcleo atômico, mas certamente a mecânica quântica é a que nos chama mais atenção, né? Então, começo de núcleo de átomos, estudar núcleos de átomos. E a primeira coisa que eu quero que vocês percebam é que nós vamos estudar um sistema que tem dimensão da ordem de 10 a menos 15 do metro. Tá? Um minuto para a gente pensar sobre o que é 10 a menos 15 do metro. É você pegar 1 milímetro, pegar 1 trilionésimo de 1 milímetro. Então, nós estamos indo para uma escala muito menor do que o átomo, da ordem de 10 mil vezes menor do que o átomo, 100 mil vezes menor do que o átomo. Nós estamos indo realmente para uma escala muito pequena. E é fascinante que a gente consiga estudar um sistema tão pequeno. Eu acho fascinante, eu acho que realmente é uma coisa, das surpresas que a gente tem dos modelos e tratamentos que a gente faz, muito bem sucedidos. Então, vamos lá. Então, para começar, né, o básico, coisa de onde a gente vai sair, a matéria nós sabemos que é constituída de átomos, já sabemos também que átomos são formados por um núcleo, e em volta do núcleo nós temos os elétrons rodando, revolvendo em torno dele, que o núcleo é formado de prótons e nêutrons, nós sabemos, nós vamos abordar esse tema hoje de novo. Na designação genérica, prótons e nêutrons, quando a gente quer falar dos constituintes do núcleo, a gente chama de nucleons, né? Quando você não distingue entre um e o outro, genérico são nucleons. E na última aula do nosso curso, nós ainda vamos ver uma outra coisa, nós vamos ver que prótons e nêutrons não são elementares. Eles próprios têm outros constituintes mais elementares, que são os quarks e os gluons. Eu quero chamar a atenção, como é que a gente sabe tudo isso? Nós só podemos ter um conhecimento a respeito do núcleo, no caso específico que nós estamos focalizando, porque nós temos resultados experimentais que nos permitem estudar. Tá? Então, a física é uma ciência experimental. Tudo que eu vou falar aqui repousa em algum momento em um resultado experimental. Então, não é nenhuma invenção ou nenhuma ideia maluca que saiu na cabeça de algum físico. Não. Alguém fez algum experimento e a interpretação dos resultados experimentais nos leva ao conhecimento a respeito do núcleo. Então, por exemplo, só para reforçar o que eu estou dizendo, Thomson, em 1897, fez um experimento e mediu a razão entre a carga elétrica e a massa do elétron. E aí, 1897, que foi o ano que ele fez a medida, é considerado o ano que o elétron foi descoberto, né? por esse resultado experimental. Em 1911, o Rutherford fez o experimento famoso dele, que é o do espalhamento
de partículas alfa. Eu já falei desse experimento numa aula anterior, né? Você tem uma fonte aqui de um material que emite espontaneamente partículas alfa. Partículas alfa são o núcleo de um átomo de hélio. Você pega um átomo de hélio, arranca os seus 2 elétrons, o núcleo do átomo de hélio é, então, uma partícula alfa. Então, esse material que ele tem dentro de um bloco de chumbo emite partículas alfa. Esse feixe de alfa passa num anteparo com um furinho, só para colimar, e esse feixe, então, incide numa folha bem fina de ouro. E a ideia do Rutherford era justamente explorar o que acontece, como é a folha de ouro, jogando um projétil, jogando feixes, um feixe de partículas alfa, para ver, né? Vamos lá, bate, volta, bate, passa, o que acontece? Para saber o que tem na folha de ouro, então ele está fazendo esse feixe de alfas bater na folha de ouro. E ele percebeu que a maior parte atravessa a folha fina de ouro. A maior parte atravessa. Então ele falou assim, predominantemente a folha é vazio, é um vazio. Então não é que tem um átomo densamente grudado no outro, né? Como se fosse compacto. Não, está passando, a maior parte passa. Porém, algumas alfas são defletidas de ângulos grandes. Você vê que algumas são defletidas até para trás, né? Vindo da esquerda para a direita, e algumas voltam. Uai, como é que pode? Então, elas têm que ter uma repulsão, tem que ter um agente na folha de ouro que exerça uma repulsão tão grande a ponto de fazer essas partículas alfa voltarem para trás. Então, isso é o surpreendente do resultado experimental. Ele fala assim, então, deve ser assim. A carga positiva do átomo deve estar muito concentrada, né? Muito concentrada para exercer uma repulsão intensa para a partícula alfa poder voltar. E, sabendo que o elétron tem uma massa muito menor, ele também disse, bom, além da carga estar concentrada, muito concentrada, numa região bem menor do que o átomo, a massa também vai estar concentrada. E aí vem, então, a ideia de você ter um núcleo do átomo, que seria, então, positivo. A ideia que vocês têm, que vocês aprendem no colegial, um núcleo positivo, né? Com a carga positiva do núcleo, com a massa, praticamente toda a massa do átomo concentrada naquele núcleo, e os elétrons lá revolvendo em torno do núcleo. Então, esse foi um resultado, então, do primeiro modelo planetário, vamos dizer assim, do núcleo. Em 1919, então 8 anos depois, Rutherford também foi responsável por fazer essa reação. Já explico em mais detalhe o que está escrito aqui, mas basicamente é uma reação nuclear também envolvendo partículas alfa, que estão aqui, e produzindo núcleos de hidrogênio. E ele identificou, então, o núcleo do hidrogênio como o próton. Quer dizer, foi ali a primeira vez que você realmente distingue o próton enquanto núcleo do átomo de hidrogênio. Então, isso que eu falei exatamente é o que está aqui. Que em 1911 ele propôs, então, um modelo para os átomos que consistiam, então, num núcleo, concentrando a massa, a maior parte da massa do átomo e a sua carga positiva, e numa pequena região no centro do átomo, e os elétrons orbitando num sistema planetário em volta. Esse modelo, evidentemente, tem um problema, porque se você pensa no núcleo com a sua carga positiva, com os seus prótons lá dentro, você fala assim, ué, mas por que cargas d'água que esses prótons, um não repele o outro e um não vai para cada lado, né? Por que ele está ligado? Por que ele forma um núcleo? Tem que ter algum agente responsável para manter o núcleo unido, para manter o núcleo, os prótons dentro do núcleo ligados e assim por diante. Então, esse modelo planetário não é absolutamente tão simples quanto eu estou falando. Tem umas ideias que logo surgiram e falaram assim, peraí, não é para os prótons ficarem dentro do núcleo sem se repelir, eles iam voar um para cada lado, né? E aí, adeus seu núcleo, já tinha ido embora. Então, tem que acontecer alguma coisa que nós vamos, então,
abordar ao longo da aula. Basicamente, o terceiro constituinte que você quer pôr no átomo, o segundo constituinte do núcleo, portanto, são os nêutrons, que foram descobertos em 1932 pelo Chadwick, fazendo exatamente um bombardeamento de berílio com partículas alfa. Vocês veem que alfa era a bola de boliche cotidiana deles, né? Que era uma coisa fácil de você bombardear os outros átomos. Vamos ver o que dá, vamos jogar alfa em cima, vamos ver o que dá. E aí, esse experimento já havia sido feito anteriormente pelo casal Joliot, a filha da Madame Curie e o seu marido, só que eles não foram capazes de identificar o que estava sendo produzido na reação. Eles pensavam que eram raios gama, fótons, né? E aí o Chadwick falou, não é raios gama, não são raios gama que estão sendo produzidos, é uma partícula neutra com massa semelhante à massa do próton, da ordem de grandeza da massa do próton, só que sem carga elétrica. Então, aí apareceu, em 1932, o nêutron nesse experimento. E Chadwick ganhou o prêmio Nobel 3 anos depois. E ficou na história, né? Falaram assim, que pena, o casal Joliot interpretou errado e perderam um prêmio Nobel, né? Porque interpretaram errado, não souberam identificar que estava sendo produzida uma nova partícula. Aí alguém falou assim, não tem problema, eles vão ganhar depois. Eles vão ganhar o prêmio Nobel por alguma outra coisa. E ganharam, claro, é por isso que eu estou mencionando aqui. Vamos ver depois o que eles fizeram, né? Mas é interessante porque é uma ideia para mostrar para vocês que nem sempre os resultados experimentais estão lá, mas você pode dar uma interpretação que não é a interpretação, digamos, melhor daquele resultado experimental, para não dizer incorreta, né? Então, é possível acontecer isso e acontece nas melhores famílias. Só para fixar a nomenclatura, né? Z é a letra que a gente usa para indicar o número atômico correspondente a um determinado átomo, tá? Ou a um determinado núcleo. Corresponde exatamente ao número de prótons que você tem no núcleo do átomo. Como o átomo é neutro, Z é também o número de elétrons que você tem no átomo, né? Já que você tem que ter o mesmo número. O número de nêutrons é N, e A é o número de massa, que é exatamente a soma do número de prótons mais o número de nêutrons que você tem no seu núcleo. E você representa um determinado núcleo com essa notação. A letra que você usa é exatamente a mesma letra do elemento químico. Você coloca um índice Z embaixo para indicar isso, na realidade, é redundante. Porque uma vez que você diz que é um carbono, você sabe que o Z é 6. Isso que caracteriza o carbono, né? O átomo de carbono. Então, na realidade, você está dizendo 2 vezes a mesma coisa. Você só está reforçando para você lembrar. É um átomo de carbono, ou um núcleo de carbono, se você estiver se referindo ao núcleo, que tem 6 prótons e 14 é o número total de nucleons. Então, se tem 6 prótons, você facilmente descobre que tem 8 nêutrons, porque ter 6 mais 8 vai te dar o 14. Né? Quando você está se referindo a um núcleo de carbono, você está falando um núcleo de carbono qualquer. Existem vários núcleos de carbono. Este, em especial, que eu pus o carbono 14, esse é um dos vários tipos de núcleos de carbono que você tem. Então, esse é um especial, é um nuclídeo. Então, eu estou dizendo este aqui, estou especificando qual é, né? Está interessado na propriedade dele, então você vai falar naquele nuclídeo. Então, um dado núcleo com Z prótons e N nêutrons é um nuclídeo. A notação, se você quiser acrescentar, você pode ainda ser mais explícito, colocar um Nzinho aqui na direita, mas a conta é muito fácil de fazer. E aí você tem, por exemplo, um núcleo aqui de hélio 4, um oxigênio 16, um cálcio 40 e assim por diante.
Tá? E nós temos também isótopos. Isótopos, por exemplo, são, aqui eu pus os 3 hidrogênios, o hidrogênio comum, o hidrogênio com um nêutron, um próton e um nêutron no núcleo, que é o deutério, e o trítio, que é um hidrogênio com um próton e 2 nêutrons no núcleo. Então, esses 3 nuclídeos são isótopos. Então, são quimicamente, eles são todos hidrogênio. Então, as propriedades deles nas reações químicas são exatamente as mesmas, formam as mesmas ligações, não há problema algum. É exatamente a mesma coisa do ponto de vista da química, das reações químicas. Do ponto de vista da física, não. Tá? Porque eles se distinguem, eles têm massas diferentes e as reações nucleares deles vão ser diferentes. Aqui eu tenho 3 isótopos do urânio, para dar um exemplo para vocês. Peguei logo o mais leve e o mais pesado, só para exemplo, né? E aqui só tenho, pus 3, há outros isótopos do urânio, eu pus 3 só para exemplo mesmo, né? O que é interessante, e foi por isso que eu comecei a aula mostrando isso, né? No primeiro slide que eu mostrei, eu pus um pedaço. Acharam um pouco esquisito, não? Isso aqui é um pedaço de uma tabela de nuclídeos. Então, seria o equivalente a uma tabela periódica para os elementos químicos. Esse é o pedaço mais, de Z mais baixo, dos nuclídeos que você tem. Então, por exemplo, aqui, onde tem O1, tem os 3 isótopos do hidrogênio. Na linha 2, os 2 isótopos do hélio, e você vai subindo. O que está pintado em azul aqui são os estáveis. Tá? Então, você vê, por exemplo, que o hidrogênio 1 é estável, o núcleo. Tá? O hidrogênio 2, o deuteron, que é o núcleo do deutério, também é estável, mas o 3 não. Né? Ele sofre um decaimento, ele espontaneamente vai acontecer alguma coisa com ele. Esse era o exemplo que eu pus para começar, e agora eu vou voltar lá onde eu estava, falando então da carta dos nuclídeos. Já que a gente está numa época de Copa, né, eu fiz a carta de nuclídeos em verde e amarelo. Né? O verde é para indicar os nuclídeos que são estáveis, aqueles que estão lá e vão ficar lá, e vão ficar lá, né? E vão ficar lá. Os que estão amarelo, que você vê que são maioria aqui no meu desenho, né? São os que não são estáveis. Algo pode acontecer com ele, que nós veremos ao longo da aula. Então, esse quadro aqui, eu só mostrei na primeira transparência de abertura da aula, eu mostrei um pedacinho aqui de baixo. E aqui ela está para uns... Aqui na abscissa está o número de nêutrons do núcleo. E aqui na ordenada está o número de prótons do núcleo. Então, se você observar bem, nessa figura tem também uma linha vermelha. A linha vermelha é a reta de 45 graus, que representa exatamente aqueles núcleos que têm o mesmo número de prótons que o número de nêutrons. E você percebe, vamos lá, vamos ver se vocês percebem, que aqui no comecinho, os núcleos praticamente estão em torno dessa linha, mas que conforme você vai andando para a direita ou para cima, você vê que os núcleos estão indo uma tendência para ficar para baixo da linha vermelha. Vocês veem isso? Isso indica o quê? Que os núcleos que você está estudando, eles não são mais com o mesmo número de prótons e de nêutrons. Você está tendo que pôr mais nêutrons para formar aqueles núcleos. Então, eles têm uma tendência a ter uma abscissa maior do que a que deveria ter, justamente porque tem que ter um número de nêutrons maior. Né? Isso é facilmente entendível se você pensar o seguinte. Veja, nós estávamos falando exatamente de você colocar prótons e nêutrons dentro do núcleo. Né? Você não consegue desligar a interação repulsiva coulombiana entre os prótons.
Então, o fato de você colocar nêutrons lá, dentro do núcleo, é para você, de certa forma, contrabalançar um pouco a repulsão coulombiana entre os prótons. Mas o fato decisivo é o seguinte: tem que ter dentro do núcleo uma outra força. Tem que ter. E essa força vocês ainda não tiveram nenhum contato com ela, né? Vocês estão chegando na física 4 e agora, até agora, vocês já viram interação gravitacional, né? Eu pego um giz, derrubo, ele cai, né? O tombo que a gente leva em cima da casca de banana, isso, interação gravitacional faz parte do nosso dia a dia. Interação eletromagnética, vocês também viram, passaram física 3 estudando. Mas esta força que eu estou falando, ela é uma força que não apareceu ainda para vocês. Em nenhum momento, vocês só vai aparecer a hora que vocês estudarem o núcleo, porque é uma força entre os constituintes nucleares. É uma interação nuclear. Então, uma interação que tem que ser atrativa. Ela tem que ser atrativa, porque senão não existiria o núcleo. E nós temos a evidência de que existe o núcleo. Então, tem que ter uma outra força que exista entre um próton e outro próton, entre um nêutron e outro nêutron, entre um próton e outro nêutron, que seja atrativa. E essa interação não tem nada a ver com a interação eletromagnética, não tem a ver com carga, é um novo tipo de interação, um novo tipo de força. Esta, sim, vai conseguir manter os prótons dentro do núcleo ligados entre si, os nêutrons ligados, os prótons com os nêutrons. Então, é uma nova força. A característica básica dessa força é que ela tem um alcance muito curto. Ela só se faz sentir numa distância muito pequena, da ordem dessas que nós estamos falando. Então, eu não tenho... a minha escala de vida, que é na ordem de 1 metro, eu não vou sentir, por exemplo, uma atração dos nucleons que estão dentro dos núcleos aqui com os nucleons que estão dentro dos núcleos do meu corpo. Está muito longe, percebe? É como se você pensasse assim, o alcance da força é só muito pequeno. É como se fosse o alcance do meu braço. Meu braço não consegue chegar até lá em cima, na ponta lá da porta, né? Só chega numa distância pequena. Só que agora meu braço tem que ser 10 a menos 15, porque a interação nuclear da qual eu estou falando tem um alcance dessa ordem. 10 a menos 14, 10 a menos 15 do metro. Ela se faz sentir apenas dentro do núcleo. Tá? Então, é muito legal isso aí. Aqui, mais uma vez, aquilo que eu havia falado, então, a carta de nuclídeos é essa tabela de nuclídeos que eu mostrei na primeira transparência, da qual aqui eu estou só mostrando um pedaço. Os nuclídeos estáveis aqui nessa parte estão em pretinho, são os mesmos que estavam em verdinho no anterior. E eu chamo mais uma vez a atenção que isótopos do mesmo núcleo, do mesmo elemento químico, têm as mesmas propriedades químicas, mas não são, então, fisicamente, não têm as mesmas propriedades, o núcleo não tem as mesmas propriedades entre um e o outro. Aqui tem mais um pedaço mostrando como é que a tabela aumentada, né, para você ver a informação. Os verdinhos são os estáveis e você vê a porcentagem que eles ocorrem na natureza. Então, por exemplo, aqui temos irídio, platina, por exemplo. 33% é desse nuclídeo, 34% desse, 25% desse. Então, você na própria tabela já tem essa informação, qual é a abundância do seu nuclídeo. E em outros, que são os amarelos, você vai ver que tem uns tempos mostrados. Então, número de nêutrons aqui, número de prótons aqui, e essa linha aqui, que é a linha antidiagonal, né? Que cruza aquela vermelha da figura anterior, é a que une todos os nuclídeos com o mesmo A. Então, você vê, por exemplo, aqui está passando no irídio 198, platina 198, ouro 198, mercúrio 198 e vai por aí afora. Tem uma linha do mesmo peso, mesma massa dos seus núcleos.